Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Central do Enem. Eu sou Roseli Bittencourt, professora de matemática. A nossa aula de hoje será resoluções de questões do Enem. Mas para isso é importante que você tenha assistido a aula anterior sobre porcentagem. Então vamos ver como esse assunto, que faz parte do nosso cotidiano, vem sendo cobrado nos últimos exames do ensino médio. Então, nossa primeira questão é do exame de 2018 e diz que o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, veja que através da tabela, nós percebemos que se a taxa é menor do que 100, é considerado ótima. Se a taxa é de 130 a 159, é considerado limite. E por aí vai, você tem, de acordo com a taxa, uma classificação para esse colesterol. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Então, veja que o colesterol LDL estava marcando 280 miligramas por decilitro. No primeiro mês, após o tratamento médico, essa taxa reduziu 25%. E depois, no segundo mês, ela teve uma outra redução de 20%. Qual será o valor final desse colesterol? Se você assistiu a nossa videoaula, resolver essa questão agora tornou-se muito simples. Por quê? Se reduziu 25%, basta multiplicar por 0,75. E se reduzir 20%, você só vai estar com 80% dessa taxa, então basta multiplicar por 0,8. Ora, fazendo esse produto, 280 vezes 0,75 dá 210, e 210 vezes 0,8 dá 168 miligramas por decilitro. Se você olhar na tabela, essa taxa está nesse intervalo de 160 a 189. Logo, esse colesterol está com a classificação alta, a alternativa D. A nossa segunda questão é do Enem de 2019. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Veja que agora a porcentagem está trabalhando com a questão de volume, relacionando as unidades de medida e de capacidade. Ok, então estamos diante de uma questão relativamente simples, mas que nós precisamos conhecer algumas informações além da porcentagem. Primeiramente, é super importante que você leia o problema com atenção, tá? Então, veja que nós estamos trabalhando com duas unidades, né, de volume de capacidade, que é litro e metro cúbico. Então, eu vou transformar esse volume, essa capacidade da banheira que está em metro cúbico para litro. Para isso, é necessário que nós saibamos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Logo, se eu quero transformar de metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1.000.
E aí, então, 0,3 vezes 1.000, eu tenho 300 litros. Essa é a capacidade da banheira. Mas para não haver o transbordamento, é necessário, então, que seja utilizado apenas 80% da sua capacidade. Então, 80% de 300 litros é 80 por 100 vezes 300, tá? E aí, então, efetuando essa operação, eu posso dividir numerador e denominador por 100 e 80 vezes 3, 240. Então, esse será o volume de água da banheira, tá? Ele quer saber quantas embalagens de produto serão necessários para esse banho de imersão. Uma embalagem equivale, ela produz 2,7 litros de produto. Então, nós podemos montar uma regra de 3 entre o número de embalagens. Uma embalagem rende 2,7 litros. Isso aqui está em litros. Então, se eu quero trabalhar com 240 litros, qual será a quantidade de embalagens de produtos necessária? É uma regra de 3 direta. Basta escrever a proporção, 1 está para x, assim como 2,7 está para 240, e aplicar a propriedade fundamental, multiplicando os meios pelos extremos. 1 vezes 240 dá 240, e 2,7 vezes x dá 2,7x. Esse 2,7 está multiplicando, então x é igual a 240 dividido por 2,7. Para dividir com esse número decimal, basta que eu ande com a vírgula uma casa à direita, então basta multiplicar por 10 ambos os termos. 240 vezes 10 dá 2.400 e 2,7 vezes 10 dá 27. E para fazer essa divisão, 2.400 dividido para 27, 2 não dá, 24 não dá, 240 dá 8 vezes, 8 vezes 7... 8 vezes 7, 27, vezes o 8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 2 vezes 8, 16 e 5, 21. Então, dá 216. Para 240, falta 24. Aí, vou descer outro zero, 240 por 27 dá 8, já sei que dá 216, sobra 24. 24 não dá para dividir, eu vou acrescentar o zero e uma vírgula. E aí você vai perceber que essa divisão vai dar sempre 8, é uma dízima periódica. Então, o valor aproximado para o número de embalagens é 88,8, 89. 89. A alternativa C. A nossa terceira questão também é do Enem de 2019 e traz em seu texto: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... E aí nós temos as 5 alternativas. Letra A, 1.340, B, 1.349, C, 1.375, D, R$ 1.465 e, por fim, a letra E, R$ 1.474. Então, a questão nos diz que, segundo o IBGE, no ano de 2000, o salário mensal médio dos trabalhadores era 1.250. Para 2010, houve um aumento de 7,2% em relação a 2000. E as projeções indicam que em 2020 haverá um aumento de 10% em relação a 2010. Qual será então o salário médio mensal no ano de 2020? Muito bem. Para fazer esse cálculo, nós já sabemos que não é possível somar essas porcentagens, está incorreto esse raciocínio, e o correto será fazer o quê?
aumentar 7,2%, nós temos então um aumento, na verdade, esse salário vai passar a custar 107,2%. 107,2% é a mesma coisa que 107,2 por 100, e dividir por 100, desloca-se a vírgula duas casas à esquerda, então me dá 1,072. Esse aqui é o nosso fator de aumento, então é por ele que eu vou multiplicar, 1,072. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. E efetuando todas essas multiplicações, 1.250 vezes 1,072 dá 1.340, e 1.340 vezes 1,1 nos dá um total de 1.474. Resposta, letra E. Vamos para a nossa última questão da aula. Nela, nós vamos dividir o raciocínio em dois momentos. Vamos fazer um cálculo inicial e o cálculo final. O texto da questão diz assim: para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Então, esse é o primeiro momento. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de, e abaixo nós temos as alternativas. Uma construtora, então, apresentou esse orçamento inicial: R$10.000 de elaboração de projeto, o custo com 1 metro quadrado da área interna da piscina é R$2.500, como são 40 metros quadrados, 40 vezes 2.500 dá 100.000, que é o total do custo com a área interna, e mais 40.000 de custos fixos. Somando esses três custos, 100.000 mais 40.000 mais 10.000, dá 150.000, que é o valor do orçamento inicial. Aí a construtora decidiu reavaliar esse orçamento e decidiu, então, reduzir a elaboração de projetos em 50%. Então, essa elaboração que custava R$10.000 vai ser reduzida em 50%, ou seja, o fator de decréscimo é 0,5. Se eu vou reduzir 50%, eu vou reduzir na metade, logo eu vou ficar com 5.000 de custos para elaboração de projeto. Decide também aumentar o custo do metro quadrado em 25%. Então, aumentar 25% é a quarta parte, nós já vimos, né, em outra aula. Então, se o custo dela é 100.000, aumentar a quarta parte é aumentar 25.000, logo vai passar a custar 125.000. Então, eu posso fazer 100.000 vezes 1,25, é o outro raciocínio, que é o fator de aumento. Esse produto, 100.000 vezes 1,25 vai dar 125.000. E também decide dar uma redução nos custos fixos para que esse orçamento final fique 10% menor, sofra uma redução de 10%. Então, qual será o valor desse orçamento final? É a segunda etapa, né? Nós temos 150.000 vezes 0,9, porque se vai reduzir 10%, então nós vamos ter um custo de 90%. Esse valor do orçamento final, esse valor final do orçamento, dá 135.000 esse produto. Então, qual será a redução em porcentagem desses custos fixos para que o valor final do orçamento fique em 135.000?
Ora, se eu somar os custos que eu já tenho, 5.000 com 125.000 dá 130.000. Então, 5.000 mais 125.000 mais os custos fixos tem que dar 135.000, que é um novo orçamento. Então, resolvendo essa equação, custos fixos será igual a 135.000 menos esse somatório dá 130, menos 130.000. E aí, então, nesse novo orçamento, eu só vou poder gastar 5.000 com os custos fixos. Ora, se antes ele custava 40.000 e passou a custar 5.000, houve uma redução, concordam? Em reais, essa redução foi de quanto? 35.000. Só que ele não quer saber o valor em reais, ele quer saber em porcentagem. E para a gente escrever um número em porcentagem, basta pegar esse número, que é 35.000, dividir pelo total, que é 40.000, valor inicial, e multiplicar por 100%. Posso dividir por 1.000, cancelo então, 35 vezes 100 dá 3.500, 3.500 dividido por 40, divide por 10, 350 dividido por 4, dá 87,5%. Alternativa D. Para que esse orçamento final fique no valor de 135.000, o valor final do orçamento, o nosso custo fixo tem que ter uma redução de 87,5%. Querido aluno, continue estudando, foco e determinação. Um grande abraço e até a próxima aula.